Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Essas são, sem dúvida, algumas das palavras mais conhecidas de Jesus, lá no Evangelho de Mateus. Mas o que elas realmente querem dizer? Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar a fundo nesse chamado tão radical de ser sal e luz para entender a identidade e a missão de quem segue a fé cristã no mundo. Para a gente entender bem essa passagem, vamos começar pelo contexto, lá no Sermão da Montanha. Depois, vamos decifrar juntos as metáforas do sal da terra e da luz do mundo. Em seguida, a gente vai ver como as boas obras se conectam com a glória de Deus e, por fim, o que tudo isso significa para o chamado radical de viver a fé hoje. Vamos lá? Então, tudo começa no Sermão da Montanha. Logo depois de apresentar as bem-aventuranças, que são como um mapa para a verdadeira felicidade, Jesus se vira para os seus discípulos e ele deixa muito claro que a vocação deles não é só para uma santidade pessoal, fechada em si mesma, mas para uma missão que transforma o mundo. E a primeira identidade que ele entrega é surpreendente: o sal da terra. Vamos mergulhar no significado profundo que essa metáfora carrega. Pensa um pouco no peso dessa declaração. Não é uma sugestão, sabe? É uma afirmação de identidade. Vós sois o sal da terra. Então, qual era a função do sal que Jesus tinha em mente quando disse isso? Naquela época, o sal tinha duas funções cruciais, que viram símbolos poderosos. Primeiro, preservar. Assim como o sal impede que o alimento estrague, a vida cristã é chamada a ser uma força contra a decadência moral. E segundo, dar sabor. O chamado é para dar à vida o gosto verdadeiro, um sentido que o mundo, sozinho, não consegue oferecer. Agora vem a parte central do alerta de Jesus. Ele logo emenda com a questão do sal que se torna inútil. O que significa, então, o cristão perder o sabor? E aqui, Santo Agostinho nos dá uma interpretação muito profunda. O sal fica insípido, ou seja, sem gosto, quando o cristão, por medo da perseguição ou por apego demais aos bens materiais, perde sua força espiritual. É como perder a própria essência da sua identidade, sabe? E o que quer dizer ser pisado pelos homens? A interpretação é surpreendente. Não se trata de sofrer perseguição por ser fiel. Pelo contrário, é o desprezo que vem da infidelidade. É uma perda de dignidade espiritual que acontece quando, por medo, a pessoa se conforma aos valores do mundo e com isso se torna irrelevante. Da preservação e do sabor, Jesus passa para uma segunda metáfora igualmente poderosa: a luz. Aqui o foco muda para a visibilidade, para a iluminação. Aqui, a natureza da vida cristã se revela como algo inerentemente público. Assim como é impossível esconder uma cidade inteira construída no topo de uma colina, a fé não foi feita para ser uma experiência privada, escondida. Mas tem um ponto teológico aqui que é fundamental. De onde vem essa luz? É importante lembrar que os cristãos não são a fonte da luz. Cristo é a luz do mundo. Seus seguidores são luz só na medida em que refletem a luz dele. Mais ou menos como a lua, que não tem luz própria, mas ilumina a noite inteira refletindo o brilho do sol. Jesus usa uma imagem bem simples, do dia a dia, para reforçar essa ideia. A gente acende uma lâmpada para iluminar o cômodo, certo? Não para esconder debaixo de alguma coisa. Da mesma forma, a fé, uma vez acesa, tem o propósito de iluminar o mundo ao redor. E o que significa esconder essa luz debaixo de um alqueire, que era tipo um cesto? Santo Agostinho, mais uma vez, nos dá uma interpretação moral. O cesto simboliza as preocupações materiais. Esconder a luz é deixar que o medo de perder conforto ou status sufoque a verdade da fé. Já colocar a luz no candeeiro, no lugar alto, significa colocar a própria vida a serviço de Deus, para que a verdade dele brilhe para todos. Ok, então, os discípulos devem ser sal e luz, mas com que finalidade? A passagem seguinte esclarece o propósito de toda essa visibilidade. E aqui está o ponto central. As boas obras devem ser vistas sim, mas não para a glória pessoal. O objetivo final é que, ao vê-las, as pessoas glorifiquem a Deus. A ação visível deve sempre apontar para a sua fonte invisível. Mas espere um pouco, isso não gera uma contradição? Porque logo depois, em Mateus capítulo 6, Jesus adverte para não praticar as boas obras para ser visto pelos outros. Então, afinal, as obras devem ou não devem ser vistas? Como a gente resolve isso? A chave, como explica Santo Agostinho, está toda na intenção. Não é uma contradição, é uma distinção muito importante.
O que é proibido é fazer o bem buscando como recompensa final o aplauso dos outros. Já o que é ordenado é fazer o bem de tal forma que a glória final seja para Deus. A motivação, no fim das contas, muda absolutamente tudo. E assim a gente chega na conclusão que amarra todas essas ideias num chamado para um modo de vida que é, ao mesmo tempo, distinto e muito corajoso. E aqui a nossa fonte de estudo conecta tudo de um jeito brilhante. As bem-aventuranças não são só ideias abstratas, elas são a própria substância, são o tempero que dá sabor ao sal e o azeite que alimenta a chama da luz. É vivendo as bem-aventuranças que uma pessoa se torna, de fato, sal e luz. Em resumo, o chamado de Cristo é um chamado à coragem. A coragem de ser diferente, de não se dissolver nos costumes do mundo. É um chamado para viver de forma autêntica, com obras que não buscam o próprio louvor, mas que servem como um farol, apontando sempre para a glória de Deus. E assim, a nossa análise nos deixa com uma pergunta que é poderosa e muito pessoal. Diante de tudo isso, como é possível, na prática, ser sal e luz no mundo de hoje? A resposta talvez não esteja em grandes teorias, mas na vivência diária desse chamado tão radical.